Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos, continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai. Orando em nós, e depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos, e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Fiat. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, difundindo, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Jesus, creio em teu amor por mim. Faço meu tudo e a todos em tua vontade, porque te amo e quero amar-te, louvar-te, dar-te graças, reparar-te, compensar-te por mim e todos em tua divina vontade, junto com Maria Santíssima e Luísa. Amém. Fiat. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Fiat. Amém. Senhor Jesus, que escolheu o sacerdote São Aníbal para fazer dele o insigne apóstolo da oração pelas vocações e o verdadeiro pai dos órfãos e dos pobres, por seus méritos e por sua intercessão, manda muitos e santos sacerdotes e apóstolos à tua igreja. Faz que tudo seja para a tua maior glória e para o bem de nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiat, fiat. Capítulo 21. A cruz de saber que os teus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Esta foi também uma dor de Jesus Cristo. E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Dessa forma, o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Era tanta a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos, agora não só a família sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se esses sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma nem sei dizer o que me acontece. Ah,
Só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim, que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também eu, ó, quanto mais sofri. Até certo momento, minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saí a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes. Estar nu no meio de um povo numerosíssimo, poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparações de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente. Diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha, e lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra em reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente, sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és uma criança ainda no caminho da cruz. Por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso, apoia-te em mim, repousa, porque assim adquirirás a força. Fia-te. Neste capítulo 21, o título A Cruz de Saber que os teus sofrimentos são conhecidos pelos outros, esta foi também uma dor de Jesus Cristo. Então, Luísa continua sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Era tanta amargura por parte das criaturas que ela tinha vergonha de que qualquer pessoa lhe visse, né? O maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Ela sentia atordoada, né? Derramava lágrimas e lhe dizia: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos? Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Submetida estava ela aos médicos, os sacerdotes, né? Terceiras pessoas. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as piores ações. Só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Aqui Jesus lhe disse: Pobre filha, vem a mim que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também oh, quanto mais sofri. Até certo momento minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saí a encontrar confusões, opróbios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes, estar nu no meio de um povo numerosíssimo.
Poderia imaginar confusão maior que esta? Então, aqui temos uma semelhança com nosso Senhor. Continua Jesus. Aqui continua Luísa. Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai. E oferecia essas penas. É Jesus novamente, né? Os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha. Podemos pensar, por exemplo, nas paradas do orgulho gay, as exibições feministas, onde muitas ficam nuas, também nos excessos do carnaval. E lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra em reparação de tantos que têm audácia de te ofender tão livremente sem um mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Por isso, nas confusões, opróbios, desprezos, sofrimentos em público, Jesus renova o valor das penas da sua vida. Em cada ato da alma temos a vida total de Jesus renovada. Agora depende da intenção da alma onde quer desarrollar sua ação. Exemplo, na flagelação, quando desvestem a Jesus, mas também os outros atos da vida oculta e pública de Jesus ficam enfeixados no ato da criatura que vive na divina bondade, porque a vida divina é indivisa, é unidade. Agora, estamos com vergonha, porque o médico tem que nos verificar. Fundidos na divina bondade, queremos tomar os bens divinos que enfeixa o ato de Jesus, que está em ato, sempre é presente. Quando fui despido, quando fui flagelado, e renovamos os efeitos das reparações divinas. Aqui no volume 1, com esses sofrimentos públicos, Jesus repara nefastas ações públicas, ofensas onde se vangloriam sem mínima vergonha, audácia de ofendê-lo livremente sem desgosto. Nesse ato, estamos levando o perdão com ele e a luz, para que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também estamos reparando e refazendo todo o ato da bondade humana despojado da luz da bondade divina. Jesus sofre em mim a nudez para que outros se vistam. Sofro as trevas para que outros recebam luz. No volume 16, janeiro 14, 1924, Jesus ensina a Luísa a causa pela qual fui despido. Minha filha quer saber a causa pela qual fui despido quando fui flagelado. Em cada mistério da minha paixão, primeiro me ocupava de consolidar a ruptura entre a bondade humana e a divina, e depois das ofensas que esta ruptura produziu. Quando o homem no Éden rompeu os vínculos da união entre a bondade suprema e a sua, despojou-se das vestes reais de minha bondade. Então, despojou-se das vestes reais de minha bondade. Era uma luz, um vestido de luz que tinha Adão. E se vestiu com os miseráveis trapos da sua, débil, inconstante, impotente, para fazer algo de bom. Agora, assim que rompeu a união de nossa vontade com a sua, perdeu a vestidura real
porque era uma vestidura de rei. Perdeu o encanto, a luz, a felicidade, uma vestidura divina, né? Se olhou para si mesmo sem a luz da minha vontade. Ficava nu porque não tinha a luz da divina vontade e vendo-se sem o encanto que o tinha absorto, se conheceu, teve vergonha, teve medo de Deus, tanto que a sua própria natureza sentiu-se entristecido, sentiu o frio e a nudez e sentiu a viva necessidade de se cobrir. E assim como nossa vontade o tinha no porto de felicidades imensas, assim a sua o colocou no porto das misérias. No Catecismo número 417, vemos como a sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida pelo seu primeiro pecado, portanto, privada da luz. O Catecismo ensina da santidade e da justiça originais. Esta privação é chamada pecado original. Nascemos com uma natureza privada, né? É uma natureza que não tem o estado original, porque está privada das vestes reais, da divina vontade e da vida divina operante na criatura. Portanto, uma natureza que está incompleta. Por isso, o verdadeiro homem é quando tem a natureza humana mais a natureza divina. Está fundido na divina vontade do Verbo. Porque o homem é a habitação, a morada do Verbo. Assim que se Adão não se houvesse subtraído da vontade divina, mesmo sua natureza não teria tido necessidade de vestidos, não teria sentido a vergonha de sua nudez, não teria sido sujeito a sofrer o frio, o calor, a fome, a fraqueza. Mas estas coisas naturais eram quase nada. Eram mais como símbolos do bem grande que tinha perdido a sua alma. Por isso, minha filha, antes de ser atado à coluna para ser flagelado, quis ser despido para sofrer e reparar a nudez do homem, quando se despiu do vestido real de minha vontade. Então, agora conhecemos a reparação que Jesus estava fazendo na flagelação. Senti em mim tal confusão e pena ao me ver assim nu, no meio dos inimigos que zombavam de mim, que chorei pela nudez do homem e ofereci a meu Pai Celestial minha nudez, para fazer que o homem fosse revestido de novo com o vestido real de minha vontade. Agora, nossos atos estão nus e devem se vestir de luz divina, por isso devemos permanecer fundidos. Continua Jesus, e como pagamento, para que isto não me fosse negado, ofereci meu sangue, minhas carnes, arrancadas em pedaços. Me fiz despir não só dos vestidos, mas também de minha pele para poder pagar o preço e satisfazer o delito desta nudez do homem. Derramei tanto sangue neste mistério, que em nenhum outro derramei tanto, que bastava para cobrir o homem como com um segundo vestido, e vestido de sangue para cobri-lo novamente, e assim aquecê-lo e lavá-lo para dispô-lo a receber a vestidura real de minha vontade. Agora posso tomar o vestido de sangue, suas carnes e pele arrancadas, para levar e dispor a todas as almas como num giro de todos os tempos,
a dispor-se a entrar, a viver no reino da luz, da santidade divina, da divina vontade. No volume 19, leitura 2, continua Jesus nesta ideia, né? Agora, se isto acontece na ordem natural, muito mais fácil pode acontecer na ordem sobrenatural de minha vontade. A alma, com o entrar nela, forma um só ato com a divina vontade. E como connatural, toma parte no que ela faz e contém, muito mais que a alma para viver em minha vontade. Primeiro é despojada das vestes do velho Adão culpado e revestidas pelas vestes do novo e santo Adão. Sua vestidura é a luz da mesma vontade suprema, na qual devem comunicados todos seus modos divinos, nobres, comunicativos a todos. Temos uma nova vestidura, a vestidura da luz. Esta luz faz perder as fações humanas e restituir-lhes a fisionomia do seu Criador. Que maravilha, então, em que tome parte em tudo o que possui o divino querer, sendo uma vida e uma a vontade. Também o Catecismo, no número 1701, assim como foi em Cristo, Redentor e Salvador, que a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada na sua beleza original. Foi restaurada na beleza original. Agora, podemos pensar que a criatura pode novamente voltar a ter a beleza da natureza no estado de santidade divina original. Glória a Deus. E continua no capítulo 21, Jesus. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas. Lembro que dizem que um dia Santa Teresa reclamou de como o Senhor a tratava mal com as doenças, problemas, se cura a cruz. Ao que Jesus diz: Teresa, é assim que trato meus amigos. Teresa, com grande graça, responde-lhe: Ah, Senhor, é por isso que você tem tão poucos. É um pouco de humor divino, né? Mas os mais belos presentes, que graça tão grande as almas amadas recebem, que são as cruzes e as penas. Mas tu és uma criança ainda no caminho da cruz, por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso apoia-te em mim, repousa, porque assim adquirirás força. Importante ter o apoio só em Jesus, nele, né? Em Deus. Meu apoio está em Jesus, não em mim ou em outros, porque minha vida é Jesus. E Ele convida seus próprios sofrimentos para que os vivamos como Ele e nele. Assim, renovar o fruto completo dos mesmos. Uma leitura interessante no capítulo 19, esta leitura 2 de fevereiro 28, 1926, como Jesus subraça, né? Não perder o tempo. Minha filha, não perca tempo,
porque cada vez que se ocupa de você, as reflexões pessoais, os pensamentos sobre mim, por exemplo, é um ato que perde em minha vontade. As preocupações, né? Os nervos, a ansiedade, tantas coisas. E se soubesse o que significa perder um só ato em minha vontade, você perde um ato divino, aquele ato que abraça tudo e todos, e que contém todos os bens que há no céu e na terra. Um ato completo, fecha todos os bens que há no céu e na terra, e abraça os passados, presentes e futuros. Muito mais que minha vontade continua, é um ato continuado, que não se detém jamais em seu curso, nem pode te esperar quando por seus temores te detém. É a ti que convém segui-la em seu curso continuado, não a ela esperar a ti, a quando tu te puseres a caminho para segui-la. E não só você perde o tempo, então a alma perde o tempo, mas também Deus, senão que eu, devendo apaciguar-te e tirar-te de teus temores, para pôr-te em caminho em minha vontade, obriga-me a ocupar-me de coisas que não pertencem ao supremo querer. Então Deus também perde, porque tem que ocupar-se de coisas fora do querer divino. E também o anjo guardião. Jesus continua: teu mesmo anjo guardião que te está próximo fica em jejum, porque cada ato que fazes nela e conforme segue seu curso é uma bem-aventurança acidental a mais que ele goza, estando perto de ti, e é um paraíso duplicado de alegria que tu lhe ofereces. Então, porque Deus é o paraíso para anjos, mas agora Deus repete sua vida desde o ato da criatura, então é um novo paraíso. De modo que se sente feliz da sua sorte por te ter sob a sua custódia, e como as alegrias dos seus sãos comuns, teu anjo oferece a bem-aventurança acidental que recebeu de ti, seu paraíso duplicado a toda a corte celestial. Também a corte recebe alegrias divinas. Como fruto do querer divino da sua protegida, todos fazem festa e magnificam e louvam o poder, a santidade, a imensidade da minha vontade. Por isso, seja atenta, em meu querer não se pode perder o tempo. Há muito que fazer, convém que você siga o ato de um Deus não interrompido jamais. Então, quando fazemos atos humanos, estamos perdendo atos divinos. Quando a alma tem apoios humanos, apoio nos pensamentos, na vida humana, a alma perde tempo, a alma perde atos divinos. Jesus também perde glória, tem que ocupar-se de coisas que não pertencem ao querer supremo. O anjo guardião fica em jejum, não recebe uma glória acidental nova, um paraíso duplicado, e também a corte celestial fica sem fazer festa. Meu Deus, então, temos que fazer atos contínuos, ficar fiéis e atentos, né? Capítulo 22. Depois de que passei algum tempo neste estado, descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos
e quase não tinha nenhuma hora livre. Reduzi-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la. E, em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar, se é que o conseguia. E depois era obrigada a devolvê-lo, pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha, somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse: Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, persignando-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim: veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia, mas por mim mesma consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disto, chamava o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdi os sentidos via Jesus Cristo, mas isto atribuía à bondade de nosso Senhor e dizia para mim mesma: olha como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimentos venha dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso e, caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo se me atrevia a falar destas coisas de ver a Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isso acontecia pela santidade do confessor. Obrigado. Neste capítulo 22, Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer e, pela primeira vez, é chamado o confessor, que a liberta do estado de petrificação. Só algumas ideias. A fase do sofrimento físico, conhecido pela família e estranhos que Luísa começou a narrar, continua. Ela ainda era incapaz de comer, causado pela coroa de espinhos que estreitava sua boca.
não por uma prática voluntária de jejum de 40 dias ou outras coisas, né? Mas neste capítulo o problema se agrava porque a família chama o confessor pensando que ela estava morrendo pelo estado de dormência nervosa que aflige Luísa. O confessor a devolve ao estado normal, fazendo o sinal da cruz. Luísa atribui à santidade do confessor um milagre. Não quer revelar ao confessor o que está acontecendo com ela, porque teme que ele a considere soberba, arrogante, né? E Luísa diz a ele que teme que o que está acontecendo com ela seja obra de demônios. O confessor responde que se fosse assim, o sacerdote, em nome de Deus, os expulsaria. Pela primeira vez, Luísa entende que esse estado de vítima será perene, pois durante o dia, Jesus a surpreende colocando-a várias vezes em estado de petrificação. Ela também entende que se até agora ela tinha sido capaz de acordar deste estado sem qualquer ajuda humana, a partir de agora sua família teria que ir para o confessor constantemente para devolvê-la a seu estado normal. Inicia aqui a dependência constante do confessor, que foi sempre um martírio, uma cruz amarga para Luísa. Jesus diz: também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus lhe dizia isso, e caindo nesse estado, dele mesmo lhe vinham os sofrimentos. Sempre Jesus dirigia a Luísa, e dele ele participava as penas para ela. Não era uma enfermidade corporal. Capítulo 23. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida neste estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores. Mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está, quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida, dei o último adeus a Jesus no sacramento. E embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato. E sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir e outro por outro. Depois de 10 dias veio o sacerdote que me confessava quando era pequena. E aconteceu que também ele me fez sair desse estado. Então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes. Havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra, outros que queriam me passar por santa,
Quem acrescentava que estava possuída e muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim! Ah, Senhor, protege-a tu. Ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato, que para libertar-me desse estado de sofrimentos necessitava-se do sacerdote? Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disto? Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas, e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me vi obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia: como é que fazes isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro? E este terceiro não quer sujeitar-se. Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar. Mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz, virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nestas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água até 18 dias quando queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir: tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Muito obrigado. Aqui neste capítulo 23, Luísa tem agora de submeter-se à prova da dependência dos sacerdotes, em particular daquele que então ele seria seu confessor permanente. Jesus comunica a Luísa que vai cair naquele dia em estado de total rigidez. Luísa, sabendo que o confessor habitual está ausente, pede a Jesus que a liberte. Jesus lhe diz que tem que estar calmada, com paz, e inteiramente confiada e resignada a Ele. As palavras são: tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Número 1, confiança só em Jesus, mesmo que você não entenda. Número 2, resignação, o primeiro passo da santidade, mas ainda não é fusão, como mais diante. São duas vontades unidas. Na fusão, a alma e Deus têm unidade de vontade divina operante. Não é fazer a vontade de Deus, senão viver. Por exemplo, no volume 17, leitura 14,
Jesus ensina: minha filha, não se quer entender. Os sacerdotes rejeitavam. O viver em minha vontade é reinar. O fazer minha vontade é estar às minhas ordens. O primeiro é possuir. O segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. A resignação recebe ordens e as cumpre. Mas vemos que viver é diferente, porque viver em meu querer é fazer minha vontade como coisa própria, fazer sua. Agora, a vontade de Deus é coisa própria, é minha. Eu dispor dela, eu posso dispor para agir seguindo os modos divinos. Fazer minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus, não como coisa própria. Eu servo ainda. É poder dispor dela como se quer. O viver em minha vontade é viver com uma só vontade, a qual é a de Deus, a qual, sendo uma vontade toda santa, toda pura, toda paz, e sendo uma só vontade a que reina, não há contrastes, tudo é paz. As paixões humanas tremem ante esta suprema vontade e querem evitá-la. Não se atrevem a mover-se nem opor-se, vendo que diante desta santa vontade tremem céus e terra. Em outra ocasião, e sendo novamente surpreendido por esta perda total dos sentidos, Luísa pensa que vai morrer de sofrimento e pede ajuda a Deus para poder se recuperar a si mesma. Mas como Luísa continua nesse estado por 10 dias, a família assustada tem que ir ao padre. O padre vem e atrás para seus sentidos. Após desses acontecimentos, Luísa percebe que não era apenas a santidade do padre como ela pensava, mas o poder dado por Deus ao seu ministro que lhe permitiu restaurar os seus sentidos, e que só através do sacerdote isso pode acontecer. Porque Jesus queria que os sacerdotes se envolvessem nos desígnios de Deus para com ela. É a obra do terceiro Fiat. Luísa chora amargamente por ter que aceitar essa dependência e se revela dizendo ao Senhor que ela só aceitaria a missão de vítima se ele a libertasse pessoalmente de seu estado petrificado. E ficou com isso atitude de rebelião por 3 dias. Mas no final ela nos diz que concordou, porque quem pode resistir a Deus? Por causa de seus muitos problemas e desentendimentos com seus confessores, Luísa insiste ao Senhor, em outra ocasião, que ligar para eles, porque eles não a entendem e fazem sua família sofrer muito. Líamos como a mãe chorava. Ela pede que façamos sem eles, e Jesus responde: não temas, sou eu quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras a manifeste por meio dos sacerdotes. Por isso, toda a obra da Luísa tem um forte caráter, selo eclesial, sello eclesial. Ela não escreve por caprichos,
sempre por obediência à igreja. E foi uma mortificação contínua na vida dela. Luísa aceitava e obedece porque entende que tudo isso é necessário para sua missão, que é a imitação perfeita da vida de Jesus. E agora, sob o preceito da obediência, você deve escrever tudo isso. Não no espírito de criticar os sacerdotes, mas porque ele foi ordenado e deve sempre obedecer. Luísa diz: passei 3 ou 4 anos nestas contradições por parte de sacerdotes. Falava sobre como ela era sinal de contradição, né? Por parte dos sacerdotes havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra, outros que queria passar por santa, quem acrescentava que estava possuída, e tantas outras coisas. Muitas vezes me sujeitavam, continua Luísa, a provas duríssimas, chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água, até 18 dias, quando o queria. Então, quanto amor, docilidade da Luísa, né? Sem rancor com os sacerdotes, né? Sempre amando, né? Quanto temos que agradecer a Luísa os sofrimentos para o estabelecimento do reino, né? Os sofrimentos dela não são os sofrimentos dos filhos, né? A cabeça sempre tem um sofrimento maior, né? Para nós, o gozo é maior que para ela, porque ela tinha que fazer muitos sacrifícios para que o reino se estabelecesse na terra. Quanto amor de Luísa, quanta obediência, docilidade, a bondade de Deus, né? E amor aos sacerdotes também, porque ela nunca receitou deles. Ficamos aqui, né? Aqui vamos por um ponto final. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das 3 divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, imprima na tua vontade sua potência, fazendo de novo soberano de tudo. Em nome do Filho, Jesus Cristo, comunique e imprime na tua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na tua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal. Que a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear da defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoe-te todas as coisas que ele criou, para que tu recebas abençoada por ele. Abençoe-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, tudo para que fiques submerso e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoa o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoa-te para te ajudar, abençoa-te para te defender, abençoa-te para te perdoar, abençoa-te para te libertar de todo mal, abençoa-te para consolar, abençoa-te para que sejas santo. Abençoa-te, portanto,
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com as vossas vidas, permanecer em paz e o Senhor os acompanhe. Uma ótima semana a todos.